Olá meninas, tudo bem? Vamos lá, vamos dar início à nossa primeira videoaula do nosso programa de emagrecimento. Eu sou a Juliana Vaz, nutricionista. Vou estar aqui com vocês todas as segundas-feiras. Vocês vão receber os vídeos na nossa plataforma referente a vários assuntos que nós vamos abordar nessas 8 semanas. O primeiro tema que eu trago para vocês sobre emagrecimento é o conhecimento básico do alimento, né? Como que a gente inicia um processo de emagrecimento sem ter noção de como os alimentos funcionam dentro do nosso organismo, né? De que maneira que a gente se nutre, qual a função de cada alimento. Ah, mas eu já fiz a dieta low carb, eu já fiz a dieta da lua, a dieta do sol, enfim, né? N dietas para emagrecer. Por que elas não são sustentáveis? Por que 90% das pessoas que emagrecem não conseguem dar continuidade nesse processo de emagrecimento, não conseguem, desistem no meio do caminho, né? Existem vários fatores e um deles é privar o organismo de um determinado nutriente, que é extremamente essencial, necessário. Cada grupo alimentar tem uma função dentro do nosso corpo. Então é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. O que é o metabolismo, como que ele funciona, para vocês entenderem como tem que ser esse processo de emagrecimento e parar e sair de vez desse efeito sanfona, né? Não adianta vocês aderirem a algo que vai ser provisório, porque ele não vai ser sustentável. E cada vez mais que vocês emagrecem e engordam, isso vai causando frustração, tá bom? Então vamos lá. Metabolismo. O que é o metabolismo? O nosso organismo, ele é uma máquina, né? Vamos comparar assim a um automóvel. O metabolismo é o motor do organismo. É ele que acelera, é ele que reduz, é ele que estabiliza e ele é dependente dos nutrientes, dos alimentos. Os nutrientes que vai decidir a funcionalidade do nosso metabolismo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. O carro a gasolina. A gente pode colocar uma gasolina comum e uma gasolina aditivada. E pode colocar uma gasolina modificada, por exemplo, que não tem uma qualidade tão boa. Quando a gente coloca uma gasolina comum, o nosso carro vai desempenhar aquela função que foi programada para ele. Se você coloca uma gasolina aditivada, ele vai ter uma potência maior, então o motor vai funcionar de uma maneira melhor, porque uma gasolina aditivada nutre mais o motor. E se você coloca uma gasolina modificada, você tem o quê? Muitos danos, defeitos no motor e N outros problemas no carro. Assim funciona o nosso corpo. Quando você nutre ele da maneira adequada, ele vai funcionar da maneira que ele foi programado para funcionar, as suas funções básicas vitais. Quando você nutre ele, né, de uma maneira mais eficaz, escolhendo melhor os nutrientes, você tem um desempenho melhor do seu organismo em todos os aspectos. E quando você, né, se prontifica a escolher, fazer apenas escolhas que vão te trazer danos, né, que são as piores escolhas, excesso de doces, frituras, você sabe que o seu metabolismo não vai funcionar da mesma maneira. Você começa a deixar o seu metabolismo lento, né, ele não tem mais o mesmo desempenho. E aí vem os problemas cardiovasculares, pressão alta, diabetes, doenças crônicas, a obesidade, enfim, né? Várias outras doenças que estão associadas aí a uma má alimentação. Então, a princípio, isso é o metabolismo. E o que a gente precisa fornecer para ele? Todos os nutrientes necessários para que ele desempenhe o seu papel e assim te ajude no processo de emagrecimento. Ah, então eu ouvi dizer que o carboidrato, né, depois das 6 horas da tarde, a gente não pode comer carboidrato que engorda. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que não existe nenhum alimento isoladamente
que tem o poder de te emagrecer ou te engordar. O que te leva a esse processo de emagrecimento ou de ganho de peso é a falta de equilíbrio. Não existe, se eu comer só pão integral, vou emagrecer? Não, você não vai emagrecer se você comer só pão integral. Então se eu parar de comer, eu emagreço. Também não, você vai emagrecer inicialmente, mas depois você vai estabilizar. Porque o seu metabolismo, ele é uma máquina, ele precisa de nutriente, porque senão ele ele estabiliza. Então, nessa primeira aula, eu quero deixar bem claro para vocês que todos os grupos alimentares desenvolvem e têm um papel dentro do nosso corpo. O carboidrato é o grupo alimentar que a gente consome mais vezes no dia em maior quantidade. E não é à toa, né? O carboidrato, ele é responsável por fornecer energia. Por exemplo, o órgão mais importante do nosso corpo, que é o cérebro, que comanda todas as nossas funções, ele depende da glicose para poder ter energia, para poder trabalhar, né? Para poder delinear todo o corpo nas suas funções. E a glicose vem do carboidrato. Então eu posso comer carboidrato à vontade? Não, não pode, também não é assim, né? Porém, a gente tem vários tipos de carboidrato. A gente tem os carboidratos simples, a gente tem os carboidratos complexos, e os complexos são os de melhor qualidade. Voltando lá naquele exemplo da gasolina. A gasolina comum e a gasolina aditivada. Então, se você escolhe um carboidrato que tem maior quantidade de fibras, por exemplo, que são os integrais, ele vai desempenhar um papel melhor no seu corpo, né? Diminui os níveis de insulina, ajuda a combater doenças cardiovasculares, diminui os níveis de colesterol. Então, assim, te deixa saciado por um maior período, né? Te traz uma saciedade maior na refeição, ajuda nas questões intestinais. Então, são escolhas. Mas eu não, financeiramente, né? Eu não consigo adquirir, eu não gosto do carboidrato integral, eu sou obrigada a comer? Não, você não é obrigado a comer. Você pode comer o carboidrato simples, que seria o seu pãozinho do dia a dia, mas você tem que tomar cuidado com as quantidades, né? É uma balança. No processo de emagrecimento, a gente precisa ter um déficit calórico. Você tem que consumir menos e gastar mais. Consumir menos não significa excluir nutrientes, excluir alimentos. Significa equilibrar o consumo. Aí a gente vai falar um pouquinho também sobre as proteínas. E a proteína está muito relacionada com aquela dieta low carb, né? Tira-se tudo quanto é fonte de carboidrato e suplementa a proteína. O que a proteína é responsável? Ela é responsável por formar músculo, ela é responsável na produção hormonal, crescimento, ela tem várias funções dentro do organismo, mas assim, tudo que for em excesso também não é bom, né? O excesso de proteína sobrecarrega o rim, por exemplo, né? Você precisa ter a queima dessa proteína. Se você não pratica atividade física, você está suplementando algo que o seu organismo não está dando conta de metabolizar. Então, vocês precisam pensar nisso, né? Nessa questão do equilíbrio que eu vou falar para vocês em todas as nossas videoaulas. Então, a proteína também é de suma importância. E quais são os alimentos que são fonte de proteína? Carne, frango, peixe, ovo, leites e derivados do leite. Existem também as proteínas vegetais, né? O feijão, lentilha, ervilha, soja, grão de bico, são proteínas vegetais também. E aí hoje nós temos muitas farinhas que vêm do vegetal e que não contém carboidrato. Por que a proteína hoje ela se sobressai em relação ao carboidrato? Por que as pessoas dizem que as dietas têm que ter muita proteína? A proteína ela é responsável por causar saciedade. Então, no processo de emagrecimento, normalmente, a gente orienta vocês a colocar proteína em todas as refeições. Porque a combinação de uma refeição que tenha proteína, ela equilibra o índice glicêmico, te dá saciedade
e assim você come menos, você se sente satisfeito por um maior período. E aí, consequentemente, vai te ajudar no processo de emagrecimento, né? E os lipídios são as gorduras. Ah, mas lipídio, então a gordura eu tenho que eliminar de vez. Não, elas também possuem papel, né, importante no organismo. Sem gordura, sem os lipídios, a gente não tem produção hormonal, e aí você tem diversas funções, queda capilar, né, as mulheres na questão da menstruação, a gente tem só que escolher os melhores lipídios, né? Os azeites extra virgens, por exemplo, são melhores opções do que os óleos compostos, né? Eles têm mais funcionalidade dentro do organismo. O lipídio também é responsável por equilibrar a nossa temperatura corporal. Então, existe função para ele e existe também ele que absorve algumas vitaminas. Algumas vitaminas lipossolúveis, elas são dependentes da gordura para fazer absorção. Ah, mas aí a gordura é o que tem mais calorias. Sim, por isso ela tem que ser consumida menos, mas ela não tem que ser excluída. Porque o metabolismo, por ser uma máquina, ele depende de vitaminas e minerais para poder funcionar de uma maneira adequada. É como se elas nutrissem a nossa máquina, né? As vitaminas e os minerais. Se a gente não tem gordura, excluir a gordura da alimentação, como que a gente faz a metabolização dessas vitaminas e desses minerais? E aí a gente começa a ter N consequências em relação a essa exclusão, né? Principalmente nós mulheres. Então, de uma maneira geral, vocês viram como todos os grupos alimentares são importantes e não devem ser excluídos em nenhum momento, tá? Então, assim, a gente já está disponibilizando aqui essa semana uma sugestão de cardápio para que vocês sigam, né, durante essa jornada. Eu vou disponibilizando outros, mas eu queria que vocês entendessem e tivessem um conhecimento bem básico sobre os grupos alimentares, para vocês saberem que aqui dentro do nosso programa Levemente Magras, não é o nosso intuito fazer exclusão de nenhum grupo alimentar. O que nós vamos trabalhar é o equilíbrio, é a consciência, é modificar o seu pensamento e as suas atitudes em relação à alimentação. A comida, ela não pode ser uma vilã, né? Ela tem que ser... vocês precisam entender que a alimentação, ela está sendo tão martirizada hoje em dia que as pessoas estão ficando depressivas. Porque, para eu emagrecer, eu li que eu preciso comer só ovo. Não é assim. Você precisa comer o que você gosta, o que você tem hábito, o que está disponível no seu acesso financeiro. Só que você precisa também entender que você tem que equilibrar. Existem quantidades, como lidar com isso, né? Momento da refeição, não é o momento de mexer no celular. A gente vê muito isso na nossa rotina, na correria, as pessoas comendo e mandando mensagem e respondendo, né? E mandando e-mails, comendo na frente do computador. Isso sim é um crime. A alimentação, o momento da refeição, é para você prestar atenção naquilo que você está comendo. É para você ter prazer, né? Tira aqueles 10 minutos, 15 minutos, mastiga, apoia os seus talheres, né? Faz uma reflexão, um agradecimento, uma conexão com aquela refeição. Então a gente vai trabalhar várias questões aqui dentro, principalmente sentimentos e atitudes diante da alimentação. Vai estar disponível também os vídeos da nossa psicóloga Cláudia Morgado, que vai atuar aqui conosco durante essas 8 semanas. Ela vai abordar temas de, por exemplo, autoconfiança, como manter o foco no processo de emagrecimento, por que a gente desiste, enfim, vários outros temas que são relacionados a isso, tá bom? Eu encontro vocês na próxima videoaula. Deixe a sua dúvida, a sua questão, a sua pergunta aqui na nossa plataforma. Todos os dias eu vou estar acessando para ter esse contato mais pertinho com vocês. E eu espero que vocês decidam de uma vez por todas a parar com esse efeito sanfona e de querer fazer as dietas da moda. É hora de cuidar do seu corpo, de se aceitar, de se nutrir e parar de loucura. Agora a gente vai dar início
ao emagrecimento saudável e sustentável. Eu espero vocês na próxima videoaula. Um grande beijo!